Olá! A maioria dos lugares que eu atendo, que eu trabalho, que eu já trabalhei, não foram de fato projetados para serem uma empresa de alimentação, né? Os locais foram adequados para isso depois de estarem prontos, a maioria. E aí uma das minhas grandes dificuldades é de fato organizar estoque refrigerado, congelado, câmaras, para garantir que não tenha contaminação cruzada entre diferentes tipos de alimento. Raríssimas as vezes que eu trabalhei em uma empresa e tinha de fato um equipamento para cada tipo de produto. Então eu separei 4 dicas importantes para nós evitarmos contaminação cruzada e organizar esses equipamentos mesmo com bem pouco espaço. Eu sou Daniele Leal, eu sou especialista e mestre na área de segurança de alimentos e vou compartilhar o meu conhecimento, meu método de trabalho no canal do YouTube e Instagram com vocês. O primeiro passo é o levantamento do número de equipamentos que tem e a temperatura que cada um atinge. Eu posso fazer isso por setor, se a empresa for muito grande e tiver vários setores, ou por empresa, se a empresa for menor, se eu tiver uma área de produção, estoque, recebimento. Então eu levanto o equipamento refrigerado e congelado como 1, 2, 3, vou numerando cada equipamento e defino qual que é a menor temperatura que ele atinge para depois eu poder entender qual alimento que vai ficar armazenado em cada um. Por exemplo, a CVS 5 do estado de São Paulo define que pescado cru manipulado tem que ficar armazenado por até 2 graus Celsius. Então eu tenho que entender qual equipamento, por exemplo, eu poderia armazenar esse tipo de alimento. O segundo passo é eu listar os grupos de alimentos que eu tenho dentro da minha empresa, dentro do meu setor. Então eu tenho que entender se eu trabalho, o que eu vou armazenar. Se eu vou armazenar hortifruti sujo, se chega para mim hortifruti sujo, se o hortifruti que chega já está limpo. Se eu vou ter produtos cárneos, quais? Então eu tenho carne bovina, eu tenho carne suína, eu tenho frango, eu tenho pescado, chega resfriado ou congelado. Eu tenho produto pré-preparado, então no meu processo, por exemplo, se eu tenho uma confeitaria, no meu processo eu tenho cremes para depois rechear os pães. Eu tenho creme de leite aberto, produtos pré-manipulados, pré-processados. Eu tenho prontos para consumo que vão ficar nesses refrigeradores, congeladores ou não. Então, segundo passo, listo meus grupos de alimentos. O terceiro passo é definir quais alimentos, quais grupos vão ficar em cada equipamento. Então, o ideal é que eu tenha um equipamento para cada grupo de alimento, inclusive separando os produtos cárneos. Então, vou ficar carne bovina num equipamento, suína em outro, esse é o ideal. E aí, conforme vão diminuindo os números de equipamentos, eu tenho que ir agrupando esses produtos, agrupando esses alimentos. Por exemplo, todos os tipos de carne crua, resfriadas num equipamento só, congeladas em outro equipamento. O que eu tenho que ter em mente para evitar a contaminação cruzada? Que os produtos, por exemplo, crus, por exemplo, a carne crua, ela nunca pode estar armazenada no mesmo equipamento que um alimento pronto para consumo em cima desse alimento, porque aí ela pode pingar e contaminar esse alimento pronto para consumo. O mesmo hortifruti sujo, eu nunca posso ter um alface sem lavar, um morango sujo, né, antes do processo de higienização, em cima também de um bolo pronto ou de um alimento pronto para consumo. Então esse é o primeiro ponto, é a ordem que esses alimentos vão ficar organizados. Basicamente, todos os alimentos já prontos para consumo ou que passaram por um processo de higienização ou de aquecimento vão sempre estar na parte superior do equipamento, refrigerador ou congelador. E os alimentos que ainda não passaram por esse processo de higienização ou de aquecimento, de cocção, eles vão ficar para baixo, para evitar essa contaminação cruzada, né? Que cai a sujeira ou contaminação de cima no alimento de baixo. Em casos extremos, quando eu só tenho um equipamento, né? É extremo, mas extremamente comum também. Tem muito local que a gente vai que o setor só tem uma geladeira e um freezer, né? Se acaso, às vezes só tem uma geladeira. E aí o que eu faço? Se é, por exemplo, uma cozinha, né, uma cozinha industrial, uma cozinha de um restaurante, o que eu faço? Eu ponho todos os alimentos que já estão prontos para consumo ou que já passaram pelo processo de cocção, por exemplo, um arroz em cima, nas prateleiras superiores, né? Um arroz, até uma sobremesa, uma carne já assada em cima. Os pré-preparados no meio, por exemplo, um molho que já foi pré-preparado, um vegetal que já foi cortado, mas ainda falta finalizar. Mas que quando a gente fala pré-preparado, nós pensamos nos alimentos que já passaram por um processo de desinfecção ou cocção, mas ainda não estão
prontos para o consumo. Então esses ficam nas prateleiras do meio. E na prateleira inferior são os alimentos crus ou que não foram higienizados ainda, por exemplo, os carnes e o hortifruti sujo. E aí algumas dicas importantes, por exemplo, quando eu só tenho um equipamento e vou armazenar todos, eu vou pegar a carne, por exemplo, ela sempre vai estar numa vasilha. Por quê? Porque ela exuda, ela pinga. Então eu preciso ter uma vasilha para evitar que tenha sangue espalhado no equipamento ou que tenha algum risco de vazamento, né? De preferência, inclusive, tampado. O hortifruti é a mesma coisa, ou eu faço uma pré-lavagem e tiro o excesso de sujeira, né? E aí eu tenho que lembrar que se eu fizer essa pré-lavagem para tirar o excesso de resíduo, não estou falando ainda do processo de higienização, isso é um processo posterior, estou considerando que o alimento chegou e ainda vai ser utilizado em outro momento. Eu posso fazer e tirar esse excesso de sujeira com uma pré-lavagem, eu tenho que secar antes de armazenar, ou ainda eu ponho o hortifruti em sacos plásticos, de preferência com furinhos, aqueles que têm furinho, para esse hortifruti poder respirar e não murchar ou umedecer antes e apodrecer, né, perder qualidade antes do tempo certo. O quarto passo que eu considero mais importante para garantir e de fato implantar todos esses processos é o que eu chamo de mapa de geladeira, né? Mas como é que eu chego aí? Então primeiro, depois que eu já defini onde eu vou guardar o quê, né? Eu falei no passo anterior. Eu fiz esse teste, então como é que a gente faz? A gente define onde vai guardar o quê, vai e faz essa organização, organiza os equipamentos, experimenta alguns dias junto com os colaboradores, vê se todo mundo concordou e entendeu. Normalmente a gente tem que fazer algum ajuste posterior, porque eu achei que a carne ia caber naquela prateleira e de repente não coube, porque tem muito mais carne do que eu pensei, eu tenho um dia da semana que tem um pico, ou eu achei que precisava de uma prateleira para pré-preparados, mas de repente não precisa, porque é pouquíssimo que usa durante a semana. Então eu faço um ajuste. Quando eu definir a princípio, como é que vai ficar organizados os equipamentos, eu faço esse mapa que eu chamo mapa de geladeira, mas é um mapa que serve para todos os equipamentos. O que é isso? São papéis plastificados que nós vamos escrever, aí é onde vai escrever o número do equipamento, então, né, geladeira 1, o setor, a temperatura que ela fica e o que eu armazeno dentro dela. Por área. Então, o que eu faço? O que é comum a gente fazer? Quando é, por exemplo, uma geladeira com várias portas, em cada porta eu vou escrever o que eu vou armazenar naquela porta. Então, aqui vai ficar alimentos prontos para consumo, exemplo, arroz, feijão, carne assada, molho pronto, massa pré-preparada, tudo, massa cozida, por exemplo, né, pré-cozida, todos os alimentos vão estar escritos ali e vai ter colado na porta da geladeira. Os alimentos que vão ficar embaixo, você cola na porta, por exemplo, no lugar onde vai ter carne descongelando, você vai na porta do equipamento, que normalmente é a parte de baixo, né? Carnes descongelando. Você vai escrever isso no papel, plastificar e colar nessa porta, garantindo que as pessoas lembrem onde os alimentos estão e tenham muito mais facilidade para tanto guardar quanto procurar um alimento na hora que precisa para usar.